Boa tarde a todos. Nosso relógio lá está atrasado 5 minutos, então nós já estamos começando. Vocês vejam que flores mais lindas que estão colocadas aqui na nossa sala. Na semana passada tínhamos flores amarelas. É de um profundo bom gosto, né, das pessoas que trazem e enfeitam a casa, onde nós temos aprendido as lições do Cristo. E aprendendo tudo isso, nós podemos nos tornar pessoas melhores, com mais alegrias, fazendo o bem para o próximo. E fazendo o bem para o próximo, somos felizes por nossa parte. Vamos então, ao iniciar a nossa reunião, pedir a Deus e a Jesus que esteja no meio de nós e que possamos, aqui reunidos, honrar seu nome com nossas atitudes e com os nossos sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a que na tarde de hoje possamos compreender melhor tudo aquilo que viemos aprender. Obrigada e nos inspire para passarmos exatamente aquilo que é de conformidade com o que estudamos e já sabemos. Obrigada, Jesus. Sê conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Esse livro é um livro bastante denso, porque ele é a continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai discutir os postulados que até então a Igreja interpretava de uma forma, e em 1850 a 860, muita coisa na ciência já tinha dado a entender modificações importantes, e ele vem questionar em cima da lógica, do bom senso, fazendo com que a gente tenha uma ideia bem melhor daquilo que realmente Jesus queria nos passar. E na tarde de hoje, nós vamos falar no capítulo 10, que fala sobre a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Primeiro, vamos dizer que quem inventou essa questão de demônio foi a Igreja primitiva. Porque vamos ver o que significam as palavras. Demônio vem do grego daimonion, que significa um espírito. Esse espírito pode ser bom e pode ser atrasado, ignorante. Nada nos diz que o demônio seja sempre um espírito mau, porque Sócrates, há 400 anos antes de Jesus, um dos homens mais inteligentes que já veio sobre a Terra, ele dizia que quando ele precisava entender melhor os seus pensamentos, ele conversava com seus daimonions, os seus espíritos instrutores, assim como nós fazemos quando estamos precisando de uma luz, de uma resposta para os nossos pensamentos, e indagamos dentro da nossa cabeça, de nosso coração, e fazemos aquela pergunta que vai nos ajudar. Às vezes a gente pergunta: para onde eu vou, Senhor? E sempre nos surge alguma ideia. E às vezes nós achamos que essa ideia é nossa, que ninguém trouxe essa ideia para nós. Nós costumamos nos apossar de tudo aquilo que é bom. E aquilo que é ruim a gente diz que foi mal orientado. Quando, na verdade, nós temos dos nossos anjos guardiães somente ideias boas. Uma coisa que nós podemos perguntar para todos vocês, é claro que não esperando nenhuma resposta, mas que vocês respondam a vocês mesmos. Nós colocamos essas flores lindas, e vocês devem ter reparado, principalmente as pessoas que vêm costumeiramente à nossa casa, que os jasmins floriram. O perfume dos jasmins é impressionante, né? Ele é uma flor tão cheirosa que
que a gente precisa ter fora de casa, porque dentro de casa lhe daria dor de cabeça e geraria, às vezes, até algum tipo de problema em quem tem alguma alergia. Mas, dia 1º de novembro, que vai ser a próxima quarta-feira, foi o dia onde Eurípides Barçanufo desencarnou, sendo ele, obrigada, promovido à pátria espiritual e está numa altura muito grande, mas tanto ele como Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que já evoluíram o suficiente para não estar mais aqui entre nós, eles pediram a bênção de Maria, de Jesus, para que ficassem aqui nos ajudando até que o último que veio junto, naquela encarnação de milhares, de milhões de espíritos, pudesse voltar para casa. E nós conhecemos isso do Velho Testamento, que fala sobre o exílio e o êxodo. Nós estamos próximos ao êxodo. Estamos próximos a voltar para casa. E já aproveitamos essa oportunidade para dizer a vocês que no dia 11 de novembro, somente no dia 11, não terá nenhuma palestra no domingo de manhã. Estará conosco Wagner Gomes da Paixão, de Belo Horizonte, e ele virá aqui fazer uma palestra sobre a transição planetária. E depois dessa palestra, haverá um momento de intervalo e ele vai fazer aqui conosco uma mesa redonda, onde nós poderemos fazer perguntas e várias. Vamos conversar com ele, tirar muitas dúvidas. Então, todos vocês estão convidados. E dia 2 comemora-se o Dia dos Mortos. E nós queremos fazer nossas homenagens aos mortos. Como nós somos espíritas, e espírita significa aquele que entende que o espírito é muito mais importante do que o corpo físico, que é apenas uma veste transitória, sabe que os nossos queridos que partiram, o que eles deixaram aqui, volta à terra, volta à natureza, os elementos voltam à terra, como nos diz o Gênesis. Homem, tu és pó, e ao pó retornará. Mas o espírito que Deus criou, e numa alegoria muito bonita, soprou nas ventas o hálito divino, o hausto divino. Então aquilo é o espírito imortal. E esse espírito jamais morre. Ele vai adquirindo conhecimento, sabedoria, vai e volta até que nós consigamos não precisar mais desta escola e irmos para um lugar mais avançado, estudar sempre, mas daí já trabalhando mais e colocando em prática o que aprendemos do que realmente presos a um currículo escolar. Meus pais já partiram. O corpo físico deles foi colocado para que volte aos elementos da matéria, da terra, num cemitério. Mas eu preferia que meus pais estivessem aqui hoje e vissem as flores, vissem as rosas e a primavera que nós temos aqui, sentissem o perfume dos jasmins, do que eu ir ao cemitério, e se eles chegassem até lá, viriam apenas um túmulo frio e restos mortais em decomposição. Não seria uma coisa que me agradaria. Agradaria a vocês ser convidado a ver isso? Não seria melhor a gente ter as flores aqui em nossa casa, em qualquer lugar, e dizer, olha, para agradecer todo o bem que vocês fizeram, eu desejo, eu dou a vocês essas flores, junto com o meu sentimento de saudade, de carinho, de reverência. E, além disso, queríamos também chamar a atenção de vocês, que nós vamos falar hoje sobre as invocações. Se cada um de vocês que viu partir um filho, uma filha, o esposo, a esposa, uma mãe, um pai, uma pessoa amada, se vocês não gostariam de receber um recado desta pessoa, um alento dizendo, estou bem,
estou vivo. Uma coisa que trouxesse uma paz ao nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas, infelizmente, nós temos hábitos de importar. Eu peço que me perdoe as pessoas que gostam, mas nós importamos festas que foram misturadas com costumes os mais esdrúxulos de outras raças e fazemos uma festa que os psicólogos e os pediatras, as professoras, têm comentado que faz muito estrago no espírito infantil. Porque a criança pequena, quando ela se assusta muito, às vezes ela ri. O riso de uma criança, às vezes, significa nervoso, um estado de angústia que ela não sabe qualificar. E nós temos tido muitos problemas por causa da famigerada festa do Halloween. O tal do Halloween era uma festa celta, muito diferente do que se faz hoje, onde os druidas, que eram os sacerdotes celtas, eles faziam dedicatórias aos seus amados que tinham partido 3 dias antes que chegasse o Dia dos Mortos. Eles já começavam a render homenagens. Eram homenagens bonitas. Não tinha nada a ver com essa festa. Aí se misturou outras crenças irlandesas e mais escocesas, e se fez uma festa onde as crianças iam e diziam ou travessura ou docinhos. Mas o que acontece é que muitos jovens no dia de hoje se vestem da forma mais terrível. E nós temos atendido muitos casos de obsessões com espíritos que acham graça de fazer de conta que estão enforcados, que estão sangrando, que estão completamente mutilados e vão correr aqui no Parque Barigui. Não sei se vocês perceberam, o Parque Barigui é bem do ladinho do cemitério Parque Iguaçu. Espíritos que se apresentam desta forma, que são raros e são tratados com muita delicadeza pela espiritualidade, pelo seu grau de sofrimento, não estão ali para servir de chacota para ninguém. Não é engraçada essa festa. Não é engraçada. Porque essa festa surgiu entre os druidas e os celtas como uma festa de ação de graças. Por que nós não substituímos essa festa por uma festa americana que é a festa de ação de graças? Por que não? Por que a gente tem que sempre dar força àquilo que é feio, àquilo que é chocante? Uma oportunidade, uma amiga minha, conhecedora da doutrina espírita, permitiu que seus filhos fizessem com seus colegas, já na idade aí de 2º grau, para começar a faculdade, uma festa dessa em casa. E foram todos vestidos das formas mais terríveis possíveis. Até que ela chegou e se deparou com uma figura pendurada numa corda, do enforcado que ficava à frente da porta onde os colegas iam entrar. E lembrando que naquela semana ela tinha tratado com o espírito que tinha partido através do enforcamento, ela sentiu um golpe terrível quando ela olhou para aquele boneco e era como se o boneco falasse para ela: me tira daqui, me ajuda. Então, de repente, aqueles jovens, tomando bebidas alcoólicas, rindo muito, estavam achando engraçado. Isso gerou um problema tão grave, porque a festa foi feita na sua casa, que demorou muito tempo para que sua casa voltasse a ter uma harmonia. Todos entraram em desarmonia. Avisado estamos. Cada um é livre para fazer aquilo que acha engraçado. Mas debochar de coisas terríveis não é engraçado. Nós estamos vivendo tempos de que nunca se viu tanto jovem, tanta gente se suicidar. Existe muita depressão, muita síndrome do pânico. Não é engraçado fazer isso.
com quem provavelmente se encontra por um tempo parecido com isso nas trevas do lado de lá. A nossa orientação seria orar por eles e fazer uma brincadeira que fosse sadia. Essa brincadeira não é sadia. Já está havendo um movimento de psicólogos e professores para que acabem com essa festa boba aqui no Brasil, que não tem nada a ver com nossa cultura. Mas vocês estão livres, né, para pensar sobre o que vocês já conhecem e sobre o que nós acabamos de dizer. Essa lição que nós vamos estudar hoje diz assim, que por meio dessas operações de magia moderna, vemos reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas aos mortos, as curas e os sortilégios que ilustravam os templos dos ídolos e dos antros das sibilas. Que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve um tempo em que se podia crer na eficácia de tais operações, mas hoje elas são ridículas. Ninguém as toma a sério e o espiritismo as condena. Então, às vezes dizem assim, principalmente no meio evangélico, Moisés, ele proibiu de se falar com os mortos. Olha, é preciso ler todo o texto. Não dá para ler só essa frase. Para saber que só se proíbem condutas possíveis e reiteradamente repetidas. Ele proibiu porque as pessoas estavam fazendo isso aqui que nós vamos ver, querendo facilidades econômicas e filtros. Não sei se vocês sabem o que é filtros, mas são umas beberagens que dão para você e você fica irresistível. E daí, se você fizer outra pessoa tomar, ela fica irresistível e aquele amor avassalador acontece entre duas pessoas. Olha, até criança dá risada. Se eu contar isso para minha netinha hoje, ela diz assim para mim, vovó, não gosto de brincar de faz de conta, vamos fazer comida de verdade? Ela vai fazer 3 anos agora. As crianças já não são mais assim, não estão vindo como no nosso tempo, que enrolavam a gente, enfaixava tudo, a gente ficava que nem um charuto, aí botava um papel escuro na luz para não incidir nos olhos, ficava que nem um bobo. Quando desenfaixavam a gente, tiravam, a gente mostrava a luz, a gente ia querer mexer em tudo para conhecer o mundo, né? Antigamente não tinha psicologia, era psicossocologia. Então as crianças eram mais, né? Tinha aqueles que rompiam todas as barreiras e faziam suas diabruras. Mas nos dias de hoje, as crianças vêm com um conhecimento do lado de lá, que quando você não sabe o que fazer no computador ou num celular, num tablet, seja lá o que for, chama a criança pequena que estiver perto, ela vai lá em 2 dedinhos ali, ela te dá e diz, você não sabe isso, vovó? Pois é, não sei. Eles já vieram com esse conhecimento, estudaram do lado de lá, sabem do que está acontecendo. Então, a evolução mostra sempre um lado mais evoluído, melhor. E ele continua falando assim no livro O Céu e o Inferno. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção que se tinha sobre a natureza dos espíritos, geralmente tidos por seres dotados de poder sobre-humano. Ninguém os evocava senão para obter, mesmo à custa da própria alma, os favores da sorte e da fortuna, descoberta de tesouros, revelação do futuro e os filtros que já comentei. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, tinha a fama de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e a satisfazerem-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são a alma dos mortos, e não os evocamos senão para receber conselhos bons, moralizar os maus e continuar relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. Vide o livro dos médiuns, onde tem todas as formas de evocação.
O que nós fazemos nos dias de hoje? Primeiro que a doutrina espírita é a única que tem um modo operandi, um modus operandi. Você tem que trabalhar em cima daquilo que os livros dizem. E a gente às vezes diz assim, mas eu lá no centro tal, eles fazem diferente. Pois é. E a gente pode perguntar assim, e você leu as obras básicas? Não, é muito difícil. Bom, aqui na nossa casa nós temos segunda-feira, 3 turmas para começar a estudar a doutrina, primeiro ano, segundo e terceiro. No ano que vem teremos, para esses que já fizeram pelo menos 2 anos aqui na casa, o estudo da mediunidade. Nós temos na terça-feira estudando questão por questão de O Livro dos Espíritos. Nós temos na quinta-feira, para aqueles que já sabem, já estudaram isso aí, nós temos as obras de André Luiz, que são a continuação das obras básicas. Nós temos sexta-feira também estudo, à tarde, das obras de Emmanuel e André Luiz. Temos sábados de manhã, estudo de obra do Neio Lúcio, através do Chico Xavier. Temos à tarde esse estudo, temos evangelização e mocidade, tanto na terça quanto no sábado. Então nós temos vários grupos, dá para estudar. Mas ninguém, sem ler as 5 obras básicas e ler com muita cautela, e se possível, lê a primeira vez, depois estuda. Não vai entender, por isso vai em outra casa e vai dizer, mas naquela casa eles fazem assim, assim, assado. Bom, se você leu, você diz, essa casa não trabalha conforme a doutrina espírita. E, mas me disseram essa semana, mas eu ia lá na casa, sabe, numa casa, mas daí a pessoa que fazia o estudo era uma pessoa de maus bofes. Vocês conhecem esse ditado de maus bofes? É meio antigo, sabe? Mas é uma pessoa assim que, quando vai falar, vai falando e socando a mesa e se alterando. Briga com todo mundo. Daí disse assim, não vou mais porque... Eu disse, mas essa pessoa não representa a doutrina espírita? Ela está desequilibrada, ela precisa ser atendida. Mas ela não representa... Eu não represento a doutrina espírita. Ninguém aqui representa a doutrina espírita, nem fora daqui. A doutrina espírita além de nós, pode ser acionada por muçulmano, por budista, por quem quer que seja. Ela está nos livros, ela está sacralizada. Tem que ser daquela forma. Quem estiver fora não é um espírita verdadeiro. É um mau espírita. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer as coisas para poder dizer, esta pessoa não pode me ensinar, porque ela não sabe nem para ela, e esta pessoa pode me ensinar. Porque uma pessoa que se comporta de uma forma aqui e de outra forma fora daqui, ela também está em dúvida com suas próprias características, com seu próprio caráter. Mas quem que vai saber disso? Só quem já leu a doutrina espírita. Precisa ler as 5 obras básicas, urgente. Senão, como é que eu vou avaliar se quem está me ensinando pode ensinar ou não? Porque hoje nós temos até na internet excelentes professores e maus professores. Já ouvi palestra com erros crassos de doutrina espírita, mas eu só sei disso porque eu estudei. Se eu não tivesse estudado, ele falava uma bobagem lá e eu dizia, que engraçado. Mas eu chego e digo, não, já falou bobagem, eu já troco. Vou escutar outra pessoa, vou perder tempo escutando gente que não sabe. Emmanuel, pegando tudo isso, ele diz assim para nós, que nós que estamos aqui já ouvimos muitas opiniões contraditórias referente às invocações da doutrina espírita. Adversários gratuitos pretenderam insinuar que nos reunimos, imitando magos e sibilas da antiguidade, a explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos. Outros, sem analisar os princípios, entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos
para exibições de hipnotismo vulgar, como se caracterizássemos os medianeiros da nova revelação por jograis e fantoches, que aqui nesse caso significa por bobos e truões. É imperioso notar, contudo, que toda a formação espírita guarda raízes nas fontes do cristianismo. Doutrina espírita é o cristianismo explicado pela ótica do espírito, não pela materialidade. Cristo veio nos dar uma aula de espírito imortal. Ele não criou nenhuma religião. Ele veio e disse, para estar de acordo com a doutrina de meu Pai, que ele veio, e a revelação é de Deus através de Jesus. As leis são de Deus. Jesus trouxe e explicou, mas ele diz a doutrina de meu Pai. Isso está nos evangelhos. É imperioso, então, ver isso, sim, que o cristianismo, no início, ele era simples e claro. A doutrina espírita, como vem explicar as coisas do espírito, ela exige que a gente pense um pouquinho mais. Já não é curso primário. Nós estamos em curso superior. Então, nós precisamos estudar um pouquinho mais. Tudo quando a gente chega e vai começar, qualquer curso é difícil. A gente não sabe isso, a gente não sabe aquilo, é difícil. Por quê? Porque a gente não estudou. Depois que alguém explica, fica fácil. Tudo na vida é assim. Então, com finalidades morais distintas, no aperfeiçoamento da obra, expressando aquele consolador que Jesus prometeu aos novos tempos. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Não admitas, portanto, que pudéssemos converter as lições do mestre em práticas e fórmulas cabalísticas. A cabala, não a cabala da Madonna. Tem gente que confunde. Ah, a cabala, aquele lá que a Madonna fica falando. Não. Cabala da Madonna, ela é uma criação particular dela. A cabala, ou cabalá, como se fala, né, os judeus falam, elas estudam a tradição e os ditos dos profetas que vieram em nome de Deus. Isso é a cabala deles, onde números e letras formam um grande edifício, como se fosse uma pirâmide, mas de conhecimentos de espiritualidade que aquela raça deixou para nós. Os que estão aí hoje não têm mais nada a ver com aqueles que estavam no tempo de Jesus. Nós já estagiamos lá no Egito, na Índia, em vários lugares. Não quer dizer que nós somos evoluídos como aquela raça dos egípcios já voltou quase toda para casa. Já não estão nem aqui na Terra. Então, nós temos que pensar que houve nos nossos postulados, são puros, como os ensinamentos do Cristo, o desenvolvimento que a codificação kardeciana lhe imprimiu. Nós desvelamos, tiramos o véu. Então, muitas coisas cabem explicações mais longas para quem tem mais dificuldade de compreender. Em nossas assembleias, nós hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Respeitamos os irmãos da cristandade, que em postura determinada invocam a presença divina e a proteção dos espíritos santificados em preces de confiança e cânticos de louvor. Respeitamos os irmãos do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a bênção de Alá. Respeitamos os irmãos do budismo, que através da liturgia que lhes é própria, invocam a paz de Sakyamuni, o bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do mosaísmo, que por vários preceitos invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados na vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade, aprendendo por que oramos e cremos, de vez que, na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé, capaz de encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade.
Quando a ciência nos mostrar que aquilo já é possível, o Espiritismo encampará esse conhecimento. Kardec não podia prever. Em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, que aquelas duas estrelas que tinham se batido e demoraram tantos milhares de anos-luz para chegar aqui, agora os espíritos mais evoluídos já começaram a entender o que elas vieram trazer para nós de informações. Antes nós não teríamos condição de saber, porque da distância da estrela para nós eram tantos anos que nem adiantava tentar entender, porque não tinha chegado a informação ainda. Vejam que o Espiritismo respeita todas as religiões. O catolicismo acha que quem se comunica na igreja deles é santo. Quem se comunica na casa espírita é demônio. Que engraçado, né? Deus manda os santos para uma casa e o demônio para outra. Mas tudo que se faz na doutrina espírita, quando a gente começa uma reunião, a gente diz em nome de Deus e de Jesus e ouve aquilo que for dado para nós. E são informações, às vezes, severas para modificação de postura. Elogio, muito difícil. Elogio, não. Tem até incentivo. Continuem assim. Mas elogio não tem. Porque se tiver, não é um espírito evoluído. Espírito evoluído não elogia. Ele estimula para que você continue e cresça. Ele te ajuda, mas ele não elogia. Senão você para no elogio e aciona a tua vaidade. Daí ele diz assim, também nós, né, invocamos os espíritos em nome do Mestre, mas quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas da nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento nas jornadas do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação, perguntando pela essência de Deus. Primeira pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos evoluídos, ele que era coordenado por Jesus. Ele não perguntou quem é, porque quem remete a uma pessoa. Ele perguntou o que é Deus? O que é Deus? E a resposta dos espíritos, inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. E a gente falando sobre o respeito a outras religiões e tudo mais, vamos dizer que nós não tivéssemos lido essa página, mas tivéssemos lido a obra básica, a gente veria que a doutrina espírita respeita todas as religiões. E aí a gente pode se perguntar, doutrina espírita é uma coisa, gente, e movimento espírita é outra. O movimento espírita é feito pelos homens. A doutrina espírita é feita pelos espíritos superiores, coordenados por Jesus. E a gente pode dizer assim, mas eu conheço um centro, um lugar lá, que eles não respeitam, eles falam mal dos evangélicos, eles falam mal dos católicos, eles falam mal. Até aí está tudo errado. Mas eles falam mal dos próprios espíritas. Aquele grupo lá não estou gostando, não. Está estudando muito o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ué? Qual era o evangelho que Jesus lia? Alguém parou para pensar? Jesus lia Mateus, Lucas, Marcos, João. Qual era o evangelho que ele lia? O Velho Testamento. E ele deixou o Novo Testamento aqui, que foi escrito 50, 60, 90 anos depois que ele partiu. E aquilo é a opinião daqueles apóstolos que conheciam aquela parte, aquela apresentação dele. Vamos pensar aqui conosco para a gente entender melhor isso. Tem livros que dizem assim, biografia de fulano de tal. E eu fiquei pensando comigo, se alguém fosse fazer a minha biografia, tá?
teria que primeiro pegar a opinião dos meus pais, que foram eles que primeiro me receberam, das minhas irmãs mais velhas, das tias que viram eu pequenininha, do pessoal da escola, dos meus colegas da escola, de todas as pessoas que conviveram comigo durante toda a minha vida. E cada uma mostraria uma face que ela tinha visto. Mas dizer que aquilo era a biografia, senão pelas coisas principais, pontuais, que houve na minha vida, seria a opinião daquelas pessoas sobre mim. E se eu fizesse a minha biografia, também seria uma opinião que eu tenho sobre mim, que pode não concordar com o que os outros têm. Então, é muito difícil. Você escrever sobre uma pessoa, eles escreveram sobre o que eles viveram com ele. Mas eles não tinham a abrangência de quem era. Quem podia ter a abrangência do que era um espírito crístico que veio e encarnou no homem Jesus para conviver com eles durante 3 anos. E em 3 anos, ele mudou a história da humanidade, antes e depois dele. Então, vamos pensar assim, antes de criticar qualquer coisa, vamos ver primeiro os fundamentos. Vamos ver as obras básicas. Vamos entender o que é a doutrina espírita e não vamos colocar sobre pessoas, entidades, casas, instituições, como sendo esses são os verdadeiros divulgadores da doutrina. Eles divulgam aquilo que eles dão conta. E nós temos na doutrina espírita, mas muito, muito cardeal, muito bispo, muita freira. E em todas as outras religiões. E hoje eles vieram ver por que muita gente não suporta ouvir falar no Cristo, porque foi assassinado em nome do Cristo. As pessoas até hoje estão matando em nome de Deus, matando. Não. Alá é que está certo. Deus está errado, mas Alá e Deus é a mesma coisa. Nós só temos um Pai. De toda a humanidade. E um governador espiritual da Terra. Jesus é o governador dos que são de Maomé, os maometanos e tal, dos budistas, dos indianos, dos chineses, dos japoneses, dos europeus, de quem está na Oceania, de quem está nas Américas, porque Jesus é o governador espiritual da Terra. Ah, mas eles chamam outras pessoas. Não tem problema, você pode chamar como quiser. Quem lê a obra O Céu e o Inferno, ou quem lê a obra O Livro dos Espíritos, vai ver que em muitas situações os Espíritos dizem: as palavras são de vocês. Isso aí é questão de vocês. Vocês se entendam entre vocês. Que palavra é coisa nossa. Às vezes você fala, eu leio um livro, naquela palavra que eu li ali, não entendi a frase. Eu pego um dicionário, vejo um sinônimo e daí eu entendo. Palavra é coisa nossa. Eu estou acostumada com um grupo de palavras, outra pessoa está com outro grupo de palavras. Eles passam a ideia. E em toda a Terra, os espíritos que fazem o bem estão em concordância com Deus e com Jesus. E todos os espíritos que fazem o mal estão em concordância com quem é o adversário, que a palavra adversário passou a ter o contexto grego de Satanás. E a gente estremece vendo uma figura, não sei, eu sempre invoco que botaram essa figura vermelha e preta. Olha, eu não achei graça. Porque inventaram uma figura que tem rabo, chifre e pé fendido e usaram tudo quanto é bobagem, mas pintaram de vermelho e preto. É coisa de coxa branca. É coisa de coxa branca.
Então, aquilo ali são coisas, são imagens para assustar a criancinha. E se você tiver medo, e o medo corrói a alma, você vai ver o que não existe. A pessoa medrosa, se bater um vento e estalar a madeira, meu Deus do céu. Sabe? Se uma cortina balançar e a janela está fechada, mas às vezes tem uma frestinha, e o vento é tão forte que balança. Meu Deus do céu. Eles ficam achando que a espiritualidade está muito interessada em assustá-los. Se você está se assustando, o espírito é inferior. E aí a gente age como aquela criançada que vai visitar a tia, e de repente, porque estão visitando a tia, sobe em cima do sofá e pulam do espaldar do sofá para uma outra cadeira, e a tia chega e diz: acabou a bagunça. Desce todo mundo. O que as crianças fazem? Desce tudo e fica sentado, né, para ver qual é o próximo passo da tia. É mais ou menos isso. Espíritos infantis, crianças. Para com esse barulho aí, que eu quero estudar. Barulho, para. São crianças. Então nós temos que pensar assim: estamos próximos a duas datas importantíssimas para nós. Quando Eurípides voltou com 38 anos pela gripe espanhola, ou a influenza, né? Trabalhou até o último minuto, quando realmente seu espírito não suportou mais ficar naquele corpo completamente combalido pela febre. E ele vai embora, e foi uma comoção incrível naquela cidade. O maior benfeitor que eles tinha ido embora. Morreu com 38 anos e deixou uma obra maravilhosa. Às vezes a gente já está com 58 e está pensando assim: será que eu vou fazer alguma coisa? Eu estou esperando mais um pouco, eu estou muito nova ainda, quero passear, me divertir. Quando eu estiver mais velha, eu vou na casa espírita me oferecer para trabalhar. Não venha. Não venha, porque daí você vai estar tão velha que a gente vai ter que ter uma enfermeira para cuidar de você, não vai dar certo. A gente tem que começar cedo. Muito velha na casa espírita. Faz isso aqui, não posso, estou com uma dor na coluna. Aliás, tem um amigo meu aqui da casa espírita que ele é muito engraçado, e ele fez uma observação um dia para mim. Ele disse: olha aqui, Maria Helena, você tem que botar uma pessoa lá na secretaria. Eu disse: de repente essa pessoa pode ser você. Ele já deu risada. Que quando a gente for fazer ali a ficha, ali o cadastro do candidato a trabalhador, a gente vai perguntar assim: sofre da coluna? Não, então não serve. Porque todo mundo sofre da coluna. Eu que sou magrinho, que estou quase quebrando no meio, tenho que carregar todas as caixas. Vê um grandão fortão. Não posso, sofro da coluna. Não posso, estou descontado dessa vértebra aqui. Olha, é um tal. Eu só digo o seguinte: pessoal, todos que têm problemas de coluna, problemas ósseos, pensem com carinho na noite de São Bartolomeu. Teve uma época em que a gente achou tão bom pegar um pedaço de pau, pegar um pedaço de ferro e bater. Era protestante batendo em católico e católico batendo em protestante, matando, jogando no Sena. Agora a gente voltou. E daí a gente foi tudo para a casa espírita. Porque tanto faz quem estava daqui, quem estava dali, todo mundo estava fora do que Jesus mandava. E na casa espírita a gente precisa ser mais forte do que a coluna da gente. Tanto que aquele poço ali de elevador a gente já fez para quando tiver alguém assim, que a gente já estiver bem velhinho, que ninguém mais sobe, nem um lance de escada, a gente pega o elevador e vai até lá em cima. Na semana que vem vocês já poderão ver que nós vamos colocar orquídeas ali e vai ficar muito bonito, para que quando se chegue na casa, vocês vejam que a gente só tem a agradecer e deixarmos essa casa muito bonita, para que todo mundo pense: eu contribuí de alguma forma para transformar um ambiente num lugar agradável, onde estou reaprendendo o cristianismo com a doutrina espírita, para que eu aprenda
primeiro, a respeitar todas as outras religiões, até quem não tem religião. É um direito da pessoa. Mas, principalmente, a ser amigos daqueles que estão na mesma doutrina comigo. Porque se eu não conseguir me acertar nem com quem está na família espiritual, gente, nem daqui a 4 reencarnações você vai ter jeito, sabe? O maior perigo que a gente corre é nesse recenseamento ficar para trás. Ficar para trás, quem fica para trás não pode mais ficar aqui. Porque aqui já existem planos, a nova, né, 3º milênio, para que a gente vá se melhorando cada vez mais. Aqueles que não conseguiram se adequar na melhora, não conseguiram deixar os vícios, não conseguiram deixar as fofocas, as briguinhas interinas, eles têm que nascer em outro lugar, bem atrasado, juntinho, abraçadinho com essas pessoas para conseguir perdoar. E daí um dia, quem sabe lá na frente, a gente se reencontre de novo. Vamos agora passar aos passes. Que ninguém mentalize ninguém, a não ser o próprio corpo físico, pedindo à equipe espiritual que possa nos atender naquilo que nós estamos precisando. Às vezes, as dores do nosso corpo, às vezes não, vamos dizer assim, sempre. As dores do nosso corpo vêm do desequilíbrio do espírito. Às vezes é chegada a hora de a gente dizer, meu Deus, o que eu preciso entender com essa dor? Aonde eu preciso mudar para superar uma doença que não consigo tratar? Aonde eu devo ceder? E aonde eu devo me modificar realmente para que possa viver os anos na melhor condição possível? Porque a matéria é da matéria estragar-se com o tempo, isso é normal. Todo mundo vai morrer de alguma coisa, mas a gente não precisa carregar um peso excessivo desde sempre. A gente pode ter um problema, mas não ser o problema. A gente pode ter uma doença ou várias doenças e não ser doente. Porque cada problema a gente tenta resolver. E aí a gente é agradecido que a nossa vida vá se prolongando, prolongando, porque a gente está resolvendo, resolvendo. Quando resolveu tudo, existirá uma mão de luz a nos dar sinal de que nós terminamos com louvor a nossa tese. Que Jesus permaneça com todos nós e que nesse momento em que passamos aos passes, possamos mentalizar a nossa emoção, a nossa dor, a nossa dificuldade, e nós teremos, com certeza, uma orientação. Ela pode não vir no momento do passe, mas ela pode vir entre hoje e amanhã. É uma ideia que, às vezes, num primeiro momento, você não liga com esse momento, mas vai ligando o passar das horas, dos dias, vai entender. Então vamos pedir a Jesus, o nosso irmão maior, ao nosso querido Eurípides, que permaneceu próximo a nós e fundaram aquela casa maravilhosa, o Hospital Escola Esperança, onde trabalha para recolher os espíritas que não se importaram, sabendo das lições, a modificar suas condutas. Ajuda-nos, Senhor, que nosso coração seja um coração de amar e perdoar, jamais de guardar mágoas e de guardar ódio de quem quer que seja. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, a que consigamos pensar claro, para ouvir claramente o que vem da espiritualidade. Que assim seja.